Lucas 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começaram a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido do gabinete sobre os telhados será apregoado. Não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ei perdoada, mas os que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhes será perdoado. E quanto vós conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vós convenha falar. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muito bens? Para muitos anos, descansa como bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e os que têm preparado para que será? Assim aquele que para si juntar tesouros e não é rico para com Deus. A solitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comerei, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual dentre vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não perguntei, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas as coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-lhes dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmola, e fazei vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A parábola do servo vigilante. Estejais cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houve de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é? Pois o mordomo fiel é prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo, a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a se embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte como os infiéis. E o Senhor, e o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado como muito açoites. Mas o que não soube e fez coisas indignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E a qualquer muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero? Se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer a paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Os sinais dos tempos. E diziam também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quanto assopra o vento do sul, diz: e haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis que discernir a face da terra e do céu, como não sabeis, então discernir a este tempo? E por que não julgais também vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procurai livrar dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil.